Bem-vindo ao quadro Conexões Múltiplas. Eu gostaria de falar nesse vídeo sobre um assunto que desperta grande curiosidade, mas pouca gente se dá o trabalho de fato de ler acerca do assunto, que é um negócio meio complicadinho, e eu gostaria de tentar elucidar alguns pontos sobre isso. Eu gostaria de falar sobre as duas quedas. Sim, houve duas quedas, pelo menos, de anjos. Nós temos a primeira queda, que é amplamente conhecida e é muito falada, chamada queda de Lúcifer, do diabo, né? E de seus arcanjos, de seus anjos. O texto mais conhecido, bastante comentado, é Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamantes, berilo, ônix, jaspe, safira, cardúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia em que se achou maldade em você. Eu vou parar aqui, até o 15. Evidentemente, a gente sabe que aqui está falando de duas pessoas diferentes. Algumas profecias bíblicas são assim, tem duplo ou triplo cumprimento. Nesse caso aqui que nós estamos lendo, primeiramente está falando evidentemente do rei de Tiro, uma cidade que tinha comércio, e Deus adverte ele através do Ezequiel, de que ele estava incorrendo no mesmo erro que o diabo havia incorrido, qual seja, orgulho, presunção, prepotência, altivez, achando que poderia ser melhor ou igual a Deus. E aí Deus adverte o rei de Tiro. Paralelo a isso, há um outro cumprimento de uma figura um pouco mais sombria. Alguém que não é humano. Veja comigo. Compartilhe comigo e vamos entender um pouco melhor. Versículo 12 diz o seguinte, que ele era modelo de perfeição. Nós sabemos que apenas Jesus Cristo é um modelo de perfeição. Então, isso aqui não é um homem. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Nós sabemos que no Éden havia apenas Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, além de Eva, Adão e todas as criaturas. Mas não havia mais nenhuma pessoa. Então aqui não é um ser humano. Versículo 13 e 15 diz que ele foi criado e não nascido. Homens, mulheres são gerados. Né? Nós somos gerados. E aqui diz que Deus criou, no dia que Deus o criou. Ele não é gerado, ele é criado. Versículo 14 fala que é um anjo. Claramente não é um humano. Homens não se tornam anjos e anjos não se tornam homens. E diz por fim no versículo 14 e 16 que ele estava no Monte Santo de Deus. Não é uma pessoa. Nós temos duas personagens aqui, o rei de Tiro e Satanás. Essa é a primeira queda, mais famosa, mais conhecida e amplamente conversada. Todavia, não é dessa queda que eu quero me deter. Eu quero falar mais acerca de uma outra queda, que é um pouco menos conhecida, mas que tem despertado ultimamente bastante curiosidade, que está em Gênesis, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus
viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si as que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele sobreviverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens muito famosos. Apenas até aí. Essa queda é a segunda queda. Ela é registrada aqui, e esse texto ele é também registrado mais pormenorizadamente num livro que é conhecido como Livro do Profeta Enoque, que é esse livro aqui. Essa é uma edição da Madras, mas há outras também. Esse livro é um livro muito antigo. Ele é canônico, ele é considerado um livro sagrado. Ele é um livro considerado pseudepígrafo. Evidentemente não foi Enoque que o escreveu. Quem o escreveu, ou as pessoas, ou a pessoa que o escreveu, colocou o nome de Enoque para homenagear Enoque. Mas ele conta uma história muito interessante. Nós não sabemos se ele é todo inspirado. Provavelmente não, porque não está na Bíblia. Mas parte dele está em Judas. E no versículo 6 fala sobre esse momento. Na pequena epístola de Judas. Há duas interpretações para esse texto que nós lemos. A primeira interpretação, e bastante aceita, é que os filhos de Deus seriam os descendentes da linhagem setiniana, os descendentes de Sete, do filho de Adão. Esses, os filhos de Sete, guardaram o conhecimento de Deus Altíssimo, preservaram o seu contato com o Senhor Deus, enquanto o resto da humanidade se entregava à perversidade. Até um dia em que os filhos de Sete, filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas e se interessaram por elas. As filhas dos homens seriam as filhas da humanidade decaída e fizeram filhos nelas. Não há nenhum problema com isso. São humanos que conhecem humanos e geram humanos. O problema está que eles não geraram humanos. Eles geraram gigantes. Gigantes não são humanos. E aí é que começam as complicações. E aí tem uma segunda interpretação para esse texto. Essa segunda interpretação, ela era amplamente conhecida e aceitada na antiguidade. Flávio Joséfo, historiador hebreu, aceitava essa segunda opção. Ela está escrita no livro de Enoque e está escrita também no Testemunho dos 12 Patriarcas. Esse entendimento diz o seguinte: que as filhas dos homens são as filhas humanas, mas que os filhos de Deus são anjos. Então, anjos se interessaram pelas humanas e desejaram as humanas. Mas anjos têm sexo? A gente não sabe se eles têm sexo. O que a Bíblia fala é que eles não casam e não se dão em casamento. Agora, toda vida que aparece um anjo na Bíblia, e toda vida que alguém teve um contato com um anjo, foi com um anjo, e nunca com uma anja. Nunca se ouviu falar no cristianismo de alguém que tenha conhecido uma anja, mas apenas anjos. Isso é uma coisa interessante. Mas eles se transformaram em anjos de luz, anjos de luz se transformaram em humanos e possuíram mulheres humanas. Eles geraram gigantes, segundo esse texto que nós lemos, que eram os heróis, as pessoas famosas na antiguidade. Nós estamos lendo Gênesis, e ele está falando de um tempo mais antigo ainda. Essa história está aqui, como falei, e eu vou ler parte dela para você. Tá bom? Ela se encontra no capítulo 6 do livro de Enoque,
que diz assim: E assim aconteceu. Quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram deles filhas belas e formosas. E os anjos, filhos de Deus, e os filhos dos céus, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: Venham, nos permitam conhecer e colher dentre elas esposas dentre as filhas dos homens que nos gerem filhos. E Semjasa, que era seu líder, disse: Eu temo que vocês não irão concordar de fato com a realização desse ato, e eu sozinho deveria arcar com a penalidade desse grande pecado. E todos lhes responderam e disseram: Permita que todos nós façamos um juramento e que nos prostremos por meio de imprecações mútuas e não abandonarmos esse plano, e sim de cumprirmos nosso dever. Então, una-os todos por meio de imprecações mútuas. E ao todo eles eram 200, dá até o número, que desceram nos dias de Jared. Jared é citado na Bíblia, no chamado Monte Hermon. E o chamado Monte Hermon, porque tinha jurado e unido-se por meio de imprecações mútuas sobre ele. E estes são os nomes dos seus líderes. Aí tem vários nomes aqui que eu não vou ler. Capítulo 7 diz assim: E todos os demais, junto com eles, tomaram suas esposas, e cada um colheu para si uma esposa, e começaram a ir em suas direções, e as trouxeram para si, e a elas ensinaram encantos, encantamentos, e aí vai falar um bocado de coisa. Capítulo 8. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas, e escudos e peitos de armas, e instrumentos com metais sobre a terra. E aí continua falando. E lá agora no capítulo 9, diz o seguinte: na sequência, fala que a humanidade começou a se perder, os homens começaram a se matar, e houve uma grande matança. E que esses filhos híbridos entre anjos e humanas eram gigantes, e que eles comiam muito e começaram a comer muito e exigir cada vez mais, e daí começaram depois a comer as árvores, os animais, e aí começaram a comer os humanos, e daqui a pouco começaram a comer uns aos outros, e aí Miguel, Uriel e Rafael e Gabriel olharam dos céus e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra, e todas as ilegalidades sendo forjadas sobre a terra. E aí continua o texto. Essa interpretação significa uma coisa seguinte: o que o texto está dizendo claramente é que anjos desceram do céu, tomaram forma humana, e a gente sabe que isso é possível porque a Bíblia registra que pessoas hospedaram anjos sem nem mesmo saber que elas eram anjos, ou seja, não havia diferença nenhuma. Eles olharam da dimensão espiritual, olharam assim como eu olho a primeira dimensão, e olho a segunda dimensão, e olho a terceira dimensão. Eles olharam a dimensão do mundo espiritual, eles olharam a nossa dimensão, espaço temporal, e desejaram os humanos. Tomaram forma humana, de homens, e coabitaram com mulheres humanas. E dessa união nasceram gigantes, poderosos, fortes e conhecidos na antiguidade. É isso que o texto diz. Esse texto ele é muito discutido. A versão dos 70, chamada Septuaginta, ela não traz na Bíblia a expressão filhos dos homens, filhos de Deus, traz a expressão anjos de Deus. Depois foi trocado para filhos de Deus. Essa seria a segunda queda. Mas seria possível isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que seria possível. E isso explica várias coisas que aconteceram no passado. Nós não sabemos como muita coisa foi feita. Algumas pessoas preferem acreditar que extraterrestres vieram à Terra e fizeram isso. Eu acredito que não. Eu acredito que esses anjos ensinaram tecnologia. Eles vieram de uma dimensão diferente. Ensinaram a tecnologia, ensinaram os seres humanos a mexer com metal, ensinaram os seres humanos a mexer armas, a fazer armas.
Eles aceleraram o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Isso, como a humanidade não estava preparada para isso, isso tornou-se um grande problema para a humanidade. Depois eles ensinaram também feitiçaria, artes e magia negra. Eles decaíram mesmo, eles eram santos, habitavam uma dimensão espiritual e desceram mesmo. Isso significa onde é que pode nos levar a nossa cobiça. A Bíblia fala que Deus não poupou os anjos e não vai poupar os humanos também, se os humanos não tomarem cuidado. Ele ama os humanos, morreu pelos humanos, Jesus Cristo veio pelos humanos, mas aqueles humanos que insistem em andar no caminho da perversidade serão julgados. Paulo fala assim: atentai para a dureza de Deus. Deus pode ser muito justo. Ele não é injusto, mas ele pode ser muito severo. A expressão que ele usa é exatamente essa: atentai para a severidade de Deus. Os anjos acharam talvez que não ia dar em nada, que iam descer e iam viver o resto da vida aqui. Não foi isso que aconteceu. O livro de Enoque nos fala que uma série de arcanjos, inconformados com o que estava acontecendo na humanidade, subiram, falaram com Deus, falaram com o Altíssimo e pediram permissão para fazer alguma coisa. Deus então diz a eles, na sequência do texto: vocês têm minha autorização, desçam lá e façam isso parar. E que eles desceram da dimensão espiritual, houve uma guerra, e eles mataram cada um desses 200 anjos. Eles foram exterminados. E acabou a história. Não, não acabou. Eles deixaram descendentes. Mas esses descendentes morreram e com o dilúvio, né? Houve o dilúvio e esse dilúvio acabou com todas as coisas. Né? Viveram pouquíssimas pessoas. Muito provavelmente o dilúvio foi um dilúvio universal, porque várias culturas do mundo registram o dilúvio. Não é só aqui, é coisa que acontece desde as Américas. As Américas têm história de dilúvio, a Ásia tem história de dilúvio, a Europa tem história de dilúvio, a África tem história de dilúvio. O dilúvio muito provavelmente foi uma coisa universal e a gente pensa, eles desceram, o dilúvio desceu, as águas caíram, eles não entraram na arca, que sim, houve uma arca, a Bíblia fala claramente que houve uma arca, e os gigantes morreram e foram exterminados. E é isso que aconteceu. Não, não é isso que aconteceu. Porque o versículo 33 do capítulo 13, e para quem gosta de coisas cabalísticas, nós temos 3 séries de 3. Tem Números, mais uma vez, Números 13, 33 diz o seguinte: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Então nós vemos aqui no livro de Números que foi muito posterior ao dilúvio que os gigantes sobreviveram. E aqui eles foram, esse texto, o contexto é que eles foram espiar a terra prometida, foram espiar a cidade de Jericó e falaram: olha, Moisés, não dá para a gente entrar lá, não há condição, porque eles são gigantes. E a Bíblia fala que eles são gigantes descendentes de Enaque. Eles sobreviveram ao dilúvio. E acredito também que eles sobreviveram ao mundo antigo, sobreviveram a muitas coisas. E aqui ainda no livro de Enoque, no capítulo 15, diz o seguinte: e ele respondeu e me disse, e eu pude ouvir sua voz: não temas, Enoque, tu és um homem justo e repleto de honradez. Aproxima-te e ouve a minha voz. E vai e dize aos observadores do céu que te enviaram em suas intercessões: vocês devem interceder pelos homens e não os homens por vocês,
porque deixaram os céus das alturas sagradas e eternas, e se deitaram com as mulheres, corromperam-se com suas filhas, as filhas dos homens, e tomaram-nas por suas esposas, e fizeram com elas filhos da terra, e geraram gigantes. E embora fossem sagrados, espirituais e vivendo na vida eterna, corromperam-se com o sangue das mulheres e geraram filhos e filhas com a carne. E assim o texto continua. Esse texto vai dizer o seguinte, que os anjos geraram seres híbridos que não são nem humanos e nem são anjos. E que esses seres são da terra. E que o que é da terra fica na terra, e o que é do céu vai para o céu. Anjos são celestiais. Humanos escolhem o que ser. Esses seres ficam na terra. Há uma teoria de que diz que essa é a origem de demônios. Demônios não seriam anjos caídos. Demônios seriam os filhos, os espíritos dos filhos mortos, dos gigantes mortos. Eles não vão para o céu e não vão para o inferno e ficam na terra. É por isso que eles gostam de entrar nas pessoas, para sentir de novo o que a carne traz, os prazeres da carne. Se você observar bem, isso é muito comum em várias religiões. Né? Um espírito se apodera, se toma posse de uma pessoa e quer fumar, quer beber, quer fazer sexo. Por que um espírito faria isso? Porque deseja possuir os mesmos prazeres que tinha antes. Esses seres não são espiritualmente puros e não podem ser salvos, porque não são humanos. Eles ficam por aqui. São os demônios. E aí a Bíblia fala explicitamente que os demônios têm um prazer muito grande com a idolatria. Anjos existem. Anjos são mensageiros. Demônios existem. E o mundo espiritual existe. O mundo espiritual é um mundo que cerca o mundo físico. Algumas pessoas conseguem ver o mundo espiritual. Outras não. Algumas pessoas possuem a faculdade de enxergar o mundo espiritual. Na Bíblia, várias pessoas viram o mundo espiritual. Eu gostaria de estimular você agora, meu amigo, a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a Deus. Porque você tem um espírito, e o seu espírito é eterno, e viverá para sempre, ou morrerá para sempre. Só quem pode levar o seu espírito para o lugar da onde ele veio é Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o único que pode fazer isso. Procure mais saber melhor e saber mais sobre a salvação. Procure uma igreja cristã perto de você. Vá conversar com o líder espiritual dessa igreja e fale, eu preciso entender como é isso, porque eu tenho uma alma eterna. Você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que porta um corpo. E apenas Deus pode salvar essa alma. Sou o pastor Paulo Tide, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.